Olá, vamos agora dar início ao capítulo 6, e o capítulo 6 trata sobre a aritmética digital. Dentro desse capítulo, a nossa intenção é discutir como que são realizadas as operações no domínio digital e como os circuitos que fazem essas operações são implementados. Nesse capítulo, nós vamos cobrir esses tópicos que estão listados em tela, alguns com maior profundidade e outros com menor profundidade. Dentre os objetivos do capítulo, nós temos os seguintes: compreender e efetuar como que as operações de soma e subtração de dois números binários são realizadas. A partir dessa compreensão, desse entendimento, como que a gente realiza a operação algébrica, nós conseguimos, então, desenvolver formas de construir esses circuitos que vão implementar essas operações. Um outro objetivo seria introduzir as formas de representação de números binários com sinal, ou seja, agora a nossa intenção é incorporar números positivos e negativos na nossa representação. Dentre as diferentes formas de representação que nós pretendemos discutir, nós temos a forma de sinal magnitude, complemento de 1 e complemento de 2. É nessa forma aqui que nós estamos efetivamente interessados. Nós temos ainda como objetivo aprender a converter e operar com números binários com sinal usando essa forma de complemento de 2. A ideia aqui é que quando o número é representado na forma de complemento de 2, mesmo as operações de subtração se reduzem a uma simples operação de soma, e isso facilita a implementação dos circuitos necessários para realizar as operações. Mas ao final do capítulo, nós vamos então construir o bloco de um meio somador e de um somador completo. É nesse bloco do somador completo que nós estamos efetivamente interessados. A partir desse bloco, nós então conseguimos formar ou construir um somador ou um subtrator paralelo de n bits. Ou seja, esse aqui é o bloco construtivo básico que nos permite realizar a implementação de um somador ou um subtrator paralelo. Mas ao final, nós vamos então discutir e comentar um pouquinho sobre as operações básicas de uma unidade lógica aritmética, e a ideia é mostrar como que a gente pode integrar esse somador e subtrator dentro de um circuito um pouco mais elaborado, com registradores, por exemplo, para realizar uma operação de soma ou subtração. Nesse contexto, eu trago um exemplo, usando o software LogicSim, para ilustrar essa operação. E por fim, eu pretendo comentar um pouquinho sobre a questão do overflow aritmético, quando isso ocorre, ou como que a gente pode identificar ou perceber isso, e também comentar alguma coisa sobre o atraso de propagação de carry, que esse seria um grande problema quando a gente aumenta o número de bits do nosso somador. E antes de começar o desenvolvimento do capítulo, eu gostaria de apresentar um problema que vai motivar a abordagem que nós vamos acabar adotando para o projeto desses circuitos aritméticos. Nesse exemplo que nós temos em tela, nos é pedido para projetar um somador de dois números binários de 8 bits, ou seja, cada número binário ele pode cobrir valores entre 0 e 255. Com isso, o que a gente consegue perceber? Que esse nosso sistema, ou circuito, ele teria, portanto, 16 entradas. 8 entradas relativas aos bits do número A e mais 8 entradas referentes aos bits do número B. Se nós estamos somando dois números binários e cada número binário tem 8 bits, então quer dizer que os valores para cada um aqui estariam na faixa de 0 até 255. A soma desses dois números binários, de 0 a 255, produz como resultado alguma coisa entre 0 e 511. E para representar isso, nós precisaríamos então de 9 bits. Agora, a questão é, usando o ferramental visto até aqui, como que nós implementamos esse circuito que vai realizar essa operação de soma? Bom, até aqui o que nós percebemos é que o caminho para realizar o projeto de um circuito se dá através da tabela verdade. Então, nós precisaríamos montar uma tabela verdade com essas 16 entradas. E essa tabela verdade teria pelo menos 9 saídas. Como nós temos aqui 16 entradas, então o número de linhas dessa tabela verdade seria 2 elevado a 16, que é igual a 65.536 linhas. O que nós teríamos que fazer então? Preencher essa tabela com todos os valores possíveis ali, todas as combinações possíveis de A e B, e depois realizar essa soma e explicitar aqui na saída qual seria o correspondente binário daquela soma de A e B. E qual que é o problema dessa abordagem? O
problema dessa abordagem é que nós teríamos que construir uma tabela verdade com 65.536 linhas, o que por si só já é um absurdo. E para cada saída dessas, nós teríamos que, então, montar uma expressão lógica que faz a implementação da lógica referente àquele bit, ao S8, ao S7, ao S6, até o S0. Então, nós teríamos pelo menos 9 expressões lógicas. Nesse momento, acredito que tenha ficado claro que é inviável realizar essa implementação usando essa abordagem, que seria o quê? Olhar para a quantidade de entradas, são 16 entradas, construir a tabela verdade, para cada par A e B ali de valores, determinar qual seria o resultado da soma e então obter a expressão booleana que descreve a lógica para aquele bit. Isso seria absurdamente trabalhoso para o caso de 8 bits. Agora imagine o que aconteceria se nós estivéssemos trabalhando com números de 16 bits, de 32 bits, ou realizando a soma de dois números de 64 bits, o que produziria uma coisa como uma tabela, verdade, com 2 elevado a 128 linhas. Totalmente impraticável. Então, nesse contexto, qual que é a questão aqui? A questão é que essa abordagem clássica, que nós já aprendemos a utilizar, ela não se aplica para o projeto de circuitos aritméticos, sobretudo conforme o número de bits ali da entrada aumenta. E, por consequência, o número de bits da saída também aumenta. Para resumir essa explicação, eu deixo no slide aqui a contextualização. Então, nós teríamos que construir uma tabela verdade com 16 entradas, 8 para cada número, 9 saídas para conseguir representar os valores de 0 a 511, e essa tabela verdade, portanto, teria alguma coisa como 65.536 linhas. Isso é impraticável e se torna inviável utilizar essa abordagem. E aí, resta a pergunta, o que aconteceria se nós tivéssemos 16 bits em cada número, 32 bits em cada número, 64 bits em cada número? Então, isso só reforça a ideia de que a abordagem clássica de projeto, de circuitos lógicos, não é adequada no caso desses circuitos aritméticos. Portanto, é fundamental compreender como as operações aritméticas com números binários são realizadas, e a partir dessa compreensão, a gente consegue então desenvolver os circuitos lógicos que vão realizar essa operação de soma ou subtração envolvendo números binários. E para compreender melhor como que a adição e a subtração binárias são realizadas, eu trago aqui um slide ilustrativo de como que a gente poderia operar com esses números. Então, no caso da adição binária, a gente vai perceber que a forma de operação é muito similar à adição de números decimais. Por exemplo, se eu estou somando 0 e 0, ou seja, fazendo uma operação ou aqui, 0 ou 0, o resultado é 0. 1 ou 0 é 1. 1 ou 1 é 10. Afinal de contas, aqui nós estaríamos somando um decimal mais um decimal, e o resultado é 2 decimal, que é representado por esse 10 aqui na base 2. E por fim, se eu estou somando 1 ou 1 ou 1, o que nós temos então é 11, ou seja, o 3 decimal. E como que nós devemos interpretar esses dois últimos casos? Nesse primeiro aqui, o que nós temos é 0 como resultado daquela posição, com um carry de 1. Qual que é a ideia desse carry? A ideia desse carry é que ele vai 1. Então, 1 mais 1 é 0, vai 1. Da mesma forma aqui, 1 mais 1 mais 1 é 11, ou seja, o resultado é expresso com 1, vai 1. A ideia aqui é que esse vai 1 quer dizer o quê? Vai 1 para a próxima posição, tal como nós tínhamos no caso da soma de números decimais. Para exemplificar isso, eu trago aqui 3 exemplos. E nesses 3 exemplos, nós temos tanto a representação binária quanto a representação decimal para poder realizar ali a comparação e a análise. E para entender bem como essa operação funciona, vamos pegar esse primeiro exemplo, que é o mais simplesinho, e a gente tem que começar a somar sempre do bit menos significativo até o mais significativo. Como que é realizada a soma? Da mesma forma que a álgebra convencional. Ou seja, a gente posiciona os dois números binários com o mesmo número de bits, um abaixo do outro, e vai somando posição por posição. Então, o que nós teríamos aqui seria 1 mais 0, o resultado é 1, tal como consta aqui. Portanto, nós temos 1 aqui como resultado dessa posição. Ao passar para a próxima posição, o que nós temos agora é 1 mais 1, o resultado é 10. Portanto, nós temos aqui 0 e vai 1 para a próxima posição. Agora, ao somar essa última posição, o que nós temos é 1
mais 0 mais 1, portanto o resultado é novamente 10, e esse 10 é representado com 0, vai 1. Esse 1 final aqui está sendo somado com 0 e 0, portanto está aqui o último 1. Com isso, o que a gente consegue verificar? Que a soma de números binários ela é realizada do bit menos significativo com o mais significativo, somando as posições, e se porventura nós tivermos que fazer uma operação de vai 1, esse 1 aparece no topo da próxima coluna, ou da próxima posição. Olhando agora para o próximo exemplo, que nós temos aqui é a soma de 9 com 15. Essa soma produz 24. E a gente começa essa soma pelo bit menos significativo. O que nós temos aqui? 1 mais 1 é 10, então vai 1. Aí nós temos 1 mais 0 mais 1 é 10, fica o 0, vai 1. Depois nós temos 1 mais 0 mais 1 é 10, fica o 0, vai 1. E aqui nós temos 1 mais 1 mais 1, o resultado é 11, então fica o 1 e vai 1. E por fim, esse 1 aqui é somado com 0 e 0, então nós teríamos 1 aqui. Se nós olharmos, esse valor binário aqui é exatamente o 24, que seria o resultado dessa soma. Por fim, eu trago agora um exemplo onde nós temos números fracionários, ou seja, agora nós estamos somando 3,375 com 2,750. E o resultado disso seria 6,125. Ao operar com números com vírgula, o procedimento é exatamente o mesmo. A gente começa no bit menos significativo, o bit menos significativo é esse aqui. Então, quando nós somamos 1 com 0, nós temos 1 como resultado. 1 com 1, nós temos 10 como resultado, então fica 0, vai 1. Depois nós estamos somando 1 mais 0 mais 1 dá 10, então fica o 0, vai 1 para a próxima posição. 1 mais 1 mais 0 é 10, então fica o 0, vai 1 para a próxima posição. E por fim nós temos aqui 1 mais 1 mais 1 é 11, então fica o 1 e vai 1 para a próxima posição. Esse último 1 ele é então somado com 0 e 0 e tem como resultado 1 aqui também. Se nós convertermos essa representação binária para decimal, o valor que nós vamos encontrar é exatamente esse 6,125. Caso seja necessário somar mais do que dois números binários, a gente acaba operando da mesma forma que a gente faria no caso decimal. Então, soma os dois primeiros números binários, tal como nós fizemos, e pega esse resultado e soma o próximo número binário, e assim por diante. A adição ela é a operação aritmética mais importante, já que a subtração, a multiplicação e a divisão usam a adição em suas operações. E por causa disso, é do nosso interesse compreender claramente como essa operação de adição ela é realizada. Agora, com respeito à subtração binária, também percebe que ela é realizada de forma similar à subtração com números decimais. Por exemplo, se nós estivermos realizando uma operação do tipo 0 menos 0, o resultado disso é 0. 1 menos 1, o resultado disso é 0. 1 menos 0, o resultado é 1. E aqui, nesse último caso, nós temos 0 menos 1. E a ideia aqui é o quê? 0 menos 1 não pode ser realizado. No caso decimal, o que nós faríamos é emprestar 1, e o mesmo acontece aqui. Então, nós vamos emprestar 1 da posição seguinte, a fim de produzir 10 menos 1, e, portanto, o resultado seria 1 naquela posição. Como que isso é lido? Como sendo 1 empresta 1. Afinal de contas, nós tivemos que pegar 1 da posição seguinte, para então poder realizar aquela operação de subtração. Nesse caso, o nosso empresta 1, ele poderia ser lido como vem 1. E isso é necessário quando a gente está tentando subtrair 1 de 0. Para reforçar isso e facilitar o entendimento, eu trago aqui 3 exemplos. Vamos começar pelo mais basiquinho. E o que nós temos aqui é a representação do número binário. E aqui nós temos o valor decimal equivalente. Essa operação de subtração ela também é realizada do bit menos significativo para o mais significativo, posição por posição. Então, o que nós teríamos aqui na primeira coluna seria 0 menos 0. A gente sabe que 0 menos 0 é 0. 1 menos 1 também é 0. E 1 menos 0 é 1. Se nós olharmos aqui os valores decimais, percebe que o resultado é exatamente esse que nós obtivemos aqui na representação binária equivalente. Então, nós temos como valor binário equivalente o 4
E o resultado dessa subtração, 6 menos 2, também é 4. Agora vamos olhar aqui para o segundo exemplo. O racional é exatamente o mesmo. Então começamos a operar do bit menos significativo. Então nós teríamos aqui na primeira posição 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. 1 menos 0 é 1. 0 menos 1 não pode ser realizado, porque cai nessa operação aqui. Então, o que nós temos que fazer é emprestar 1 da posição seguinte. Então, ao invés de ter 1 aqui, nós teríamos 0 e emprestaríamos 1 para o próximo. Então, o que nós estaríamos realizando aqui seria 10 menos 1. 10 menos 1 tem 1 como resultado, e isso faz sentido, afinal de contas, o 10 no decimal é 2, e 2 menos 1 é 1. Então fica 1 aqui na representação. Agora, na posição seguinte, o que nós teríamos aqui é 0. Afinal de contas, aquele 1 que nós tínhamos na posição, ele foi emprestado. Então aqui sobrou 0. É 0 menos 1. 0 menos 1 não pode ser realizado. Então o que eu tenho que fazer é emprestar 1 da próxima. Então resta 0 aqui. E o que nós temos agora é 10 nessa posição aqui. Então 10 menos 1 sobra 1. 0 menos 0 é 0 aqui. Se nós compararmos o resultado dessa operação, ou seja, 27 menos 13, o que nós vamos ter é 14 na representação decimal, e 14 na representação binária é exatamente esse valor que nós obtivemos aqui. Agora vamos olhar para esse último caso, onde nós temos números fracionários. Então nós estamos tentando subtrair 8,5 menos 3,25, e o resultado disso é esse 5,25. A forma de realizar a operação é exatamente a mesma, então começa pelo bit menos significativo. Ao olhar para essa coluna aqui, o que a gente percebe é que nós estamos tentando realizar 0 menos 1. 0 menos 1 não pode ser realizado, então o que nós temos que fazer é emprestar 1 da próxima posição. Então esse 1 aqui vira 0 e empresta 1. Então nós teríamos 10 aqui. 10 menos 1, como consta aqui, é 1. Então nós teríamos como resultado dessa posição 1. Aí, olhando agora a próxima coluna, já que nós emprestamos 1, sobrou 0. Então, 0 menos 0 é 0. A vírgula permanece na mesma posição que estava. Seguindo agora para o lado esquerdo aqui da vírgula, nós temos 0 menos 1. O que nós temos que fazer, então, é emprestar da próxima posição. Só que a próxima posição também não tem para emprestar. A outra também não tem. Então, o que acaba acontecendo é que nós temos que fazer aqui o seguinte, é emprestar sempre do próximo. Então, esse 1 aqui, ele vai ser emprestado para cá. Aqui vai ficar 0. E, portanto, nós teríamos 10 nessa posição. 1 desse 10 aqui vai ser emprestado para cá. Então, nós teríamos 10 nessa posição. Só que aqui, como nós emprestamos 1, sobra só 1 como resultado. Esse 10 aqui, ele vai ser emprestado para cá. Então, o que nós teríamos é 10 aqui. Como nós emprestamos 1, sobra 1 nessa posição. Então, portanto, o que nós estamos fazendo agora é 10 menos 1, sobra 1 aqui. Perfeito. Depois nós temos 1 menos 1, sobra 0, ok? Depois nós temos 1 menos 0, sobra 1. E aqui na primeira nós temos 0 menos 0, que é 0. Esse valor 5,25 é exatamente o mesmo que está representado aqui usando a representação binária. Da mesma forma que nós faríamos no caso de soma, nós também fazemos no caso de subtração quando a gente quiser operar com mais do que 2 números. Então, o que a gente faz? Realiza a subtração dos 2 primeiros. O resultado, então, ele é operado com o terceiro valor. Esse resultado é operado com o quarto e assim por diante. Ou seja, a gente sempre faz operações envolvendo pares de valores. Ou seja, realiza a subtração dos 2 primeiros, pega o resultado, realiza a subtração do terceiro, pega o resultado, realiza a subtração do quarto e assim vai indo. Tal como a gente faria no caso da álgebra convencional. Para fixar como que essas operações são realizadas, eu trago aqui em tela 4 exemplos, 2 deles para soma e 2 deles para subtração. Vamos tentar realizar eles passo a passo e ir discutindo como é que faz essa operação. Então, no caso da soma, bastante simples, a gente sempre começa a realizar a soma pelo bit menos significativo. Então, olhando aqui para a primeira coluna, o que nós estamos somando é 0 mais 1, 0 mais 1 é 1. Depois nós temos uma coluna aqui com 1 mais 1. 1 mais 1 é 10. Então, no caso do 10, fica o 0, vai 1. Na próxima coluna aqui, nós estamos somando 1 mais 1 mais 1. O resultado disso é 11. Então, fica 1, vai 1. Depois nós estamos somando 1 mais 0 mais 0. O resultado é 1. E, por fim, nós temos aqui
1 mais 0, o resultado também é 1. Ou seja, o que nós teríamos aqui seria esse valor binário aqui, sendo o resultado dessa soma desses dois valores aqui. Caso seja do nosso interesse avaliar o que aconteceria aqui no caso decimal, poderia converter cada valor ali para o caso decimal. Nós teríamos aqui 22 na base 10, aqui nós teríamos 7 na base 10, e, portanto, o resultado dessa soma aqui seria 29 na base 10. E 29 na base 10 é exatamente esse valor binário ali que nós obtivemos. Agora, para o item B, realiza a soma também da posição do bit menos significativo com mais significativo. Então, nós teríamos aqui 1 mais 0, o resultado disso é 1, 0 mais 1, 1, 1 mais 0, 1, a vírgula fica na mesma posição que estava, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 10, então fica o 0, vai 1 para a próxima posição, 1 mais 0 mais 0 é 1. Portanto, esse aqui seria o resultado obtido dessa soma aqui dos dois valores. Caso seja do interesse conferir, basta converter isso aqui para o caso decimal e avaliar o resultado. Já no item C, o que nós estamos realizando aqui é uma operação de subtração. O racional é o mesmo, começa pelo bit menos significativo. E o que a gente tem aqui na primeira posição é 1 menos 0 é 1, 0 menos 1 não pode ser realizado. Então, o que a gente tem que fazer é emprestar 1 da próxima posição. Então, nós teríamos aqui 0 nessa posição, empresta 1, fica 10. 10 menos 1 é 1. Aí nós teríamos 0 menos 0, que é 0. Depois, nós teríamos aqui 1 menos 0. 1 menos 0 é 1. Depois, nós teríamos 0 menos 1. 0 menos 1 eu não posso realizar, então tem que emprestar 1 da próxima posição. Fica 0 aqui e aqui fica 10. 10 menos 1 é 1. 0 menos 0 é 0. Portanto, o que nós temos como resultado dessa operação de subtração é esse valor que está aqui. Caso seja do nosso interesse, nós podemos converter isso aqui para decimal para verificar o resultado. Então, nós teríamos aqui 45 na base 10, menos 18 na base 10, e o resultado disso aqui vai ser 27 na base 10. E se nós verificarmos aqui, esse 27 na base 10 é exatamente esse valor binário equivalente que está expresso aqui. Por fim, no item D, o que nós temos é um número com vírgula, mas o racional da operação de subtração é exatamente o mesmo. Então, nós teríamos na primeira posição aqui 1 menos 0. 1 menos 0 é 1. 0 menos 1 eu não posso realizar, então eu tenho que emprestar 1. Então, ao invés de 1 aqui eu teria 0. Empresta 1, então aqui fica 10. 10 menos 1 é 1. Aí, na posição seguinte, agora nós temos 0. Afinal de contas, nós emprestamos 1 aqui, né? Então, 0 menos 1. 0 menos 1 não pode ser realizado, então eu tenho que emprestar 1. Então, eu teria 0 aqui. E aqui eu teria 10, ou seja, 10 menos 1 é 1. Depois, 0 menos 0 é 0. A vírgula permanece onde estava. Seguimos aqui, 1 menos 0 é 1. 0 menos 1 eu não posso realizar, então empresta aqui. Aqui eu teria 10. 10 menos 1 vai ser 1. Aí nós temos 0 menos 1, não posso realizar. Teria que emprestar do próximo, não tem para emprestar. Empresta no próximo, então aqui vai sobrar 0, aqui teria 10, fez o primeiro empréstimo. Depois, nós temos que emprestar para a posição seguinte, então esse 10 aqui, ele vai virar 1 e vai ter 10 nessa posição. Então aqui nós teríamos 10 menos 1, que é 1. Depois nós teríamos 1 menos 1, que é 0, e 0 menos 0, que é 0. Então, como resultado, o que nós obtemos aqui é esse valor binário aqui, e caso seja do interesse, basta converter esses valores para decimal, realizar a operação para verificar esse resultado. Nesse slide eu deixo as respostas, caso vocês queiram conferir depois.